Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 45, os versos 20 a 22. Livro de Isaías, capítulo 45, os versos 20 a 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o leio das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Assim temos lido a palavra de Deus, oramos para que Ele a inscreva em nosso coração, para que contra Ele não pequemos. Amém. Vamos, neste instante, orar, confessando os nossos pecados. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com nossos pensamentos. Pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 13 do nosso hinário Novo Cântico. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu.
neste momento, orar, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pela nossa igreja e intercedendo por aqueles que sofrem com esta pandemia. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, pedimos em favor dos prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero falar nesta noite com vocês sobre a grandiosidade de Deus, sobre como Deus se manifesta. Eu quero falar sobre a assinatura de Deus. E na fala de hoje, considerando o texto lido e o contexto em que ocorre no livro de Isaías, ou seja, os capítulos 44 e 45, nós vamos considerar as colocações que Deus faz a respeito dos ídolos e da idolatria, e aquilo que Deus diz de si mesmo, aquilo que Deus diz do seu poder e do que Ele é e representa para nós. Então vamos falar um pouco de profecia, vamos falar um pouco de ídolos, vamos falar um pouco de idolatria. E o capítulo 44 do profeta Isaías mostra a loucura que é a idolatria. A partir do verso 9, o texto chama-se a loucura da idolatria. E ele fala que todos aqueles que constroem imagem nada são. Ele explica que essas pessoas vão ao mato, cortam uma árvore e lavra aquela árvore e faz um ídolo. Metade daquela árvore a pessoa queima no fogo e a outra metade ele faz uma imagem e ele ajoelha-se aos pés daquela imagem que ele mesmo fez e faz orações a esta imagem. E ele chama tudo isso de loucura da idolatria. Então, ele diz que nada sabem os que praticam tais coisas, os que se ajoelham diante de imagens. E isso também é visto no Novo Testamento. Quando, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no verso 14, então as pessoas queriam oferecer sacrifícios a Pedro, queriam oferecer sacrifícios a Paulo, e então eles pularam no meio da multidão e disseram: não façam isso, nós estamos exatamente pregando a vocês para que abandonem essas coisas. Não, hoje Pedro não está vivo para impedir que pessoas se ajoelhem diante de suas imagens. Hoje Paulo não está mais entre nós para impedir que pessoas ofereçam sacrifício
a eles. E então a idolatria cada vez aumenta mais em nossa terra. Pessoas caminham longas distâncias até a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, para ajoelhar-se diante de imagens. Pessoas caminham de Goiânia a Trindade e das cidades vizinhas da cidade de Trindade, em Goiás, para ajoelhar-se diante de imagens. Que coisa horrível! Então o texto de Isaías chama isso de loucura da idolatria. Eu mesmo, quando jovem e antes de conhecer o Evangelho, participei dessas procissões, carregando imagens e andando com imagens pelas ruas. Então, o capítulo 45 de Isaías, no verso 20, nos diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Notem agora, nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Isso está tratando de procissão, está falando de procissão, aquelas pessoas que carregam imagens pelas ruas. Morei em uma cidade quando chegava a época de procissões, havia uma procissão chamada Procissão do Senhor Morto. Então, pessoas deixavam as casas e iam pelas ruas carregando uma imagem do Senhor morto. A Bíblia diz que os que fazem estas coisas não podem salvar a alma. Chama isso de loucura e diz que não devemos viver desta maneira. E, por outro lado, Deus também fala de si mesmo. E quando Ele fala de si, Ele mostra e demonstra que só Ele é Deus, que imagens nada são, que ídolos nada são, mas que Ele sim, Ele é Deus. E se Deus é Deus, os seus ensinamentos, a Bíblia Sagrada deve transformar a sua vida, tornar você uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, um amigo melhor, um cidadão melhor. E essa é a religião que tem efeito, que produz resultado de transformação de vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Renove a sua vida. Religião verdadeira não é aquela de oferecer sacrifício, de carregar cruzes de uma cidade para outra, de fazer caminhada de uma cidade para outra. É mais difícil do que isso. É tornar-se melhor como pessoa, dia a dia servir ao próximo, dia a dia ler e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Considere estas coisas, pense nisso. Que tipo de religião você tem? A sua religião influencia a sua vida, transforma a sua vida, a sua fé transforma a sua vida. Satanás também acredita que Deus existe, mas isso não torna a vida dele melhor. Então considere isso. A sua fé é semelhante àquela fé que existe no coração de Satanás, ou a sua fé transforma a sua vida? Pois bem, vamos considerar algumas coisas sobre Deus nesta noite. Todos nós sabemos o que significa uma assinatura. É quando você escreve o seu nome de tal modo a dar o seu próprio distintivo pessoal a ela. Uma assinatura em um cheque ou em uma carta tida como evidência de que você endossou o conteúdo ali existente.
naquele papel. Da mesma maneira, o Senhor tem uma assinatura divina na Bíblia. Ele faz isso através das profecias. Ele anuncia o que vai acontecer muito antes de acontecer. E aquilo que o Senhor diz, cumpre-se literalmente. Então, uma das provas da existência de Deus é o fato das profecias apresentadas no Antigo Testamento que se cumprem cabalmente em nossos dias e em toda a história. Pois bem, irmãos, por que essas profecias foram dadas? Porque os ídolos nada podem fazer, os ídolos nada sabem, os ídolos nada dizem, nada falam, mas Deus é aquele que governa o universo, então Ele pode anunciar o que vai acontecer antes de acontecer. Anunciar o que vai acontecer antes de acontecer chama-se profecia, e a profecia nós estamos dando o nome de assinatura de Deus, de que Ele está governando, Ele está no controle. O que Ele falou, isso acontecerá, sem qualquer mudança, e em qualquer que seja a situação, mesmo que todos se voltem contra aquilo que Deus disse, há de acontecer literalmente. Qual o propósito das profecias? O propósito da profecia é para ajudar você, é para que você tenha fé. Se você ler no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 29, está escrito lá: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Deus diz antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês acreditem que Ele é Deus. Sim, é a assinatura de Deus, de que Ele está governando o mundo. No capítulo 13, no verso 19 de João, do Evangelho de João, nós lemos assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Essa é a colocação de Jesus. Que coisa impressionante. Profecias foram dadas para que você acredite. Como é possível anunciar as coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam? Pois bem, estude a história e veja as grandes profecias de Deus que se cumpriram na história de forma maravilhosa. Profecias também, esta assinatura de Deus de que Ele está governando o mundo, foram dadas para confirmar a mensagem de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 42, nos versos 8 e 9, nós lemos assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Antes que sucedam, para demonstrar que quem está no governo não é ídolo, não é imagem, é um Deus vivo, um ser verdadeiro, espiritual, o Senhor nosso Deus. Pois bem, então isso é para confirmar a mensagem de Deus. Mas ainda é para que creiamos, é para confirmar a mensagem de Deus, mas ainda só Deus pode declarar coisas novas antes que essas coisas aconteçam. No capítulo 44 de Isaías, nos versos 6 e 7, nós lemos assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras,
as coisas que hão de vir. Isaías 44, os versos 6 e 7. E então Deus anunciava o que ia acontecer antes que acontecesse. E os porta-vozes de Deus, os profetas, eram testados. Podiam ser testados pelos humanos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 20, nós lemos assim: porém o profeta que presumia de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Os profetas bíblicos estavam debaixo de uma tremenda responsabilidade. Eles deviam proclamar as palavras de Deus. Aqueles que diziam, assim diz o Senhor, quando o Senhor não havia dito, eram condenados à morte. Isso nos leva a uma pergunta óbvia dos nossos dias. Como eles podiam saber se o que um profeta estava falando era de Deus ou não era de Deus? Como eles podiam testar esses profetas? Bem, no capítulo 18 de Deuteronômio, nos versos 21 e 22, lemos assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Bem, as exigências de um profeta verdadeiro era que todas as suas profecias deviam se cumprir cabalmente. E se ele errasse, se esses profetas errassem, isso acabaria não apenas com o ministério profético que tinham, mas também com a própria vida deles, porque Deus não havia enviado essas pessoas. Há muitos profetas em nossos dias que fazem todo tipo de proclamação todo ano, de modo especial na virada do ano. E se eles fossem julgados pelos padrões de um profeta bíblico, todos eles estariam fora do negócio permanentemente. Já teriam sido mortos, porque falam coisas que não acontecem. Bem, eu escolhi uma profecia importante, a profecia de Tiro, e nós vamos começar as considerações sobre a profecia de Tiro, a profecia sobre Tiro, a cidade de Tiro. E quero começar considerando sobre a pessoa de Ciro, que está apresentada aí no capítulo 44 de Isaías, os versos 24 a 28. Nós lemos assim esta passagem: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro,
Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isaías escreveu essas palavras, vejam isso, nos dias de Ezequias, por volta de 700 antes de Cristo. E ele escreveu sobre alguém chamado Ciro, que viria a existir para reconstruir o templo. Há só um problema. Nos dias de Isaías, o templo não tinha que ser reconstruído, porque nem mesmo tinha sido destruído. E Ciro só viveu 150 anos depois daquilo. E foi só no ano 586 a.C. que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, derrotou Jerusalém, queimou o templo e derrubou os muros da cidade. Foi 50 anos antes da Babilônia ser vencida por Ciro o Grande, que governava os medos e os persas, unidos em um único império. Como se viu como um libertador e aí prenunciado por Deus, profetizado por Deus, Ciro era esse libertador de todos os povos oprimidos. E o seu primeiro decreto foi que todo mundo que havia sido desapropriado pelos babilônicos fosse libertado para voltar à pátria deles. Isso incluía os judeus que estavam vivendo na Babilônia. E embora Ciro não conhecesse a Deus, ele cumpriu a profecia de Isaías ao pé da letra. A profecia de Isaías continua no capítulo seguinte, falando do grande sucesso que Ciro teria. Mas Ciro nem sequer conhecia a Deus. E ainda assim, Deus o usou para fazer cumprir a sua profecia. Isaías não o conheceu, mas falou dele e falou de tudo que ele faria. Anunciou em detalhes tudo o que ele faria. Então, nós lemos assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações antes a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó. E de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Notem aí, novamente, a ênfase ao fato de que Ciro não conhecia a Deus, mas foi instrumento de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus usa as pessoas, homens crentes e homens não crentes, para cumprir os seus desígnios, a sua vontade, as suas profecias. Ele está no controle não só de pessoas crentes, ele está no controle de todas as pessoas, da vida de todas as pessoas, todos os governantes. Nosso problema não é com os governantes, nosso problema não é com as autoridades, nosso problema é com Deus. Precisamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia do nosso país, para que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. E Deus pode usar presidentes incrédulos, Deus pode usar governadores incrédulos, deputados incrédulos, senadores incrédulos, comunistas. Deus pode usar qualquer um
para fazer a sua vontade, para cumprir as suas profecias, porque ele assina embaixo. Ele é o governador de toda a terra, é o governador do coração dos homens, e ele inclina o coração dos homens para onde ele quer, da maneira como ele quer. Observe que não há nenhuma indicação de que Ciro fosse um crente. Pelo contrário, Isaías mostra que Ciro estava fazendo a vontade de Deus sem qualquer conhecimento de Deus. Bem, então vamos considerar, além disso, a profecia contra Tiro, a cidade de Tiro. No livro de Ezequiel, no capítulo 26, nos versos 2 e 3, nós lemos assim: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, esta quebrada ou está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim e eu me tornarei rico agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Farei subir contra ti muitas nações, contra Tiro. Tudo isso porque Tiro disse sobre Israel, bem feito. Vou dizer uma coisa para vocês. Se há algo de que eu tenho medo, é o de me alegrar com a desgraça dos outros, com a punição dada por Deus a outras pessoas. Não me alegro com isso. Eu não quero dizer bem feito sobre nada disso. Eu quero me compadecer das pessoas, sejam elas amigas ou inimigas. Quero me compadecer delas. Bem, no início do mês de janeiro do ano de 332 a.C., Alexandre o Grande, ele subiu contra Tiro, e o porto naval mais poderoso do Mediterrâneo naquele tempo. A cidade de Tiro ficava em uma ilha rochosa, a 1 quilômetro da costa marítima, e era rodeada de muralhas que atingiam uma altura de até 46 metros. A cidade era considerada invencível. Essa era a cidade de Tiro. Nabucodonosor tinha atacado Tiro nos dias de Ezequiel e chegou a destruir a cidade do continente. E mesmo depois de 13 anos de cerco, ele, Nabucodonosor, não conseguiu capturar a ilha, porque ela era invencível. 1 quilômetro de água e depois uma muralha de até 46 metros. Que coisa impressionante! Bem, Alexandre o Grande, depois então, enviou missionários perguntando se a cidade estava disposta a assinar um tratado de rendição a ele. E os emissários de Alexandre foram mortos e os seus corpos foram lançados ao mar. Alexandre então fez um cerco que foi o mais longo do seu reinado. E Alexandre não tinha uma marinha, e assim ele decidiu trazer a ilha até ele. E ele começou demolindo as ruínas da cidade costeira e usou o pedregulho dessa destruição para construir uma calçada pela água que chegasse até a ilha de Tiro. Por outro lado, ele impediu que o povo da ilha saísse para construir os seus navios de guerra. E assim, Tiro foi atacada, aliás, por Alexandre
o Grande e por Nabucodonosor. Alexandre foi a Sidom e Biblos e confiscou lá em Sidom uma frota de navios que podia anular a frota de navios de Tiro. E a calçada foi finalmente completada. E Alexandre lançou um ataque tríplice, simultâneo, contra o povo de Tiro. A sua infantaria atacou pela calçada construída pelo mar. Uma parte da sua frota atacou o lado norte da ilha, anulando a frota inimiga diante do porto. O restante da sua frota derrubou uma parte mais fraca da muralha sul de Tiro. E a cidade de Tiro tombou aos pés de Alexandre no dia 29 de julho de 332 a.C. O cerco durou 7 longos meses e milhares de habitantes foram mortos. Os 30.000 sobreviventes foram vendidos como escravos e 2.000 soldados foram capturados e foram crucificados. Escrevendo em algum momento entre os anos 592 e 570 antes de Cristo, o profeta Ezequiel fez a seguinte profecia quanto à destruição de Tiro. E vejam se isso não é uma coisa espantosa, milagrosa, anunciar o que vai acontecer antes de acontecer. Uma cidade inexpugnável, inatacável. Deus disse que seria destruído, porque ela disse, bem feito, por causa do castigo que tinha vindo sobre Israel. E Deus destruiu essa cidade, através de Nabucodonosor, primeiramente, e depois através de Alexandre o Grande. Mas eles, Nabucodonosor e Alexandre o Grande, foram apenas instrumentos de Deus, porque muito antes deles. Então Ezequiel disse, no capítulo 26, os versos 3 a 5 do livro de Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada no meio do mar, e virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Deus dizendo o que ia acontecer contigo, antes de acontecer. Quando os profetas diziam isso, o povo de Tiro ria. Como é que vão nos destruir? Pois bem, Deus cumpre a sua palavra, literalmente. Então, nós, aí, começando no verso 7, são dados os detalhes da destruição que viria contra a cidade de Tiro, na pessoa de Nabucodonosor. Porém, no verso 12, há uma mudança. Quando o profeta Ezequiel troca o ele por aqueles, aqui Ezequiel simplesmente se refere como sendo eles aí. Então, nos versos 12 a 14 de Ezequiel 26, nós lemos assim: roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada,
virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada. Porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Há vários pontos nessa profecia, mas eu quero fazer uma lista de alguns desses pontos. Primeiro ponto, farei subir contra ti muitas nações. 26 aí no verso 3. Capítulo 26 de Ezequiel, verso 3. Depois, segundo ponto, elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, no verso 4 do capítulo 26. Depois, os escombros da cidade serão removidos, ainda no verso 4 do capítulo 26. Depois, Nabucodonosor atacará, 26, 7. Depois, pedras e madeiras serão lançados na água, 26, 12. Depois, Tiro seria uma penha descalvada e um enxugador de redes, 26, verso 14. A cidade não seria reconstruída, no verso 14 do capítulo 26. Ok, irmãos, isso é impressionantíssimo. Eu fico arrepiado quando leio isso, quando considero essas coisas. Como é possível isso? Anunciar todas essas coisas nos detalhes antes que elas acontecessem. O cumprimento desta profecia não foi o produto de um acaso cego. Não há outra cidade em todo o mundo antigo que teve o mesmo tipo de destruição que Alexandre o Grande trouxe contra Tiro. Alexandre foi o servo inconsciente de Deus, o instrumento de Deus para trazer o julgamento divino contra a cidade pagã. Se você for ao lugar onde ficava Tiro, se você for lá hoje, então você encontrará um enxugador de redes. É um centro pesqueiro, uma aldeia de pesca, e várias milhas dali há uma cidade moderna que tem o nome de Tiro. Mas aquela Tiro nunca mais foi reconstruída, nunca mais foi refeita. Nós podemos olhar para essas coisas e achar que é só coincidência. Mas o que você prefere? Ora, eu estou aqui. Se você falar que eu não existo, isso é uma bobagem. Ora, eu estou falando com você. Como pode eu não existir? Então, existe um mundo e nós estamos nele. Existe a criação, portanto, existe o Criador. Se eu estou neste mundo, é certo que eu vou morrer, e se todas as coisas que Deus disse se cumpriram e hão de se cumprir, um dia eu e você vamos prestar contas a Deus. E os ídolos, o que eles são? As imagens de escultura, o que são? São nada. Mas Deus prova que Ele é Deus, colocando a sua assinatura na Bíblia Sagrada. A profecia que anuncia o que vai acontecer antes de acontecer. Isso é inegável. Precisamos levar em conta tudo isso e saber que Deus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o seu Criador. E que Jesus quer e pode nos salvar. Jesus salva a todo aquele que crê. Jesus salva todo aquele que se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. É certo que você vai morrer. E é certo que você prestará contas a Deus. Mas é tempo ainda hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto. É preciso acreditar, porque a Bíblia diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É disso que estamos falando.
Estamos falando que Deus é Deus. E nós podemos comprovar isso pela assinatura dele, as profecias. E eu quero terminar fazendo uma consideração com vocês. Suponhamos que um arqueiro lance 100 flechas a uma distância de 15 metros. E ele acerta as 100 flechas, as 99 que ele atirou primeiro, ele acerta no alvo. Bom, isso indica que ele também acertará a 100ª flecha. Você gostaria de estar lá no alvo quando ele atirasse a 100ª flecha? Eu não. Se ele acertou 99, ele acertará a 100ª. Bem, a Bíblia diz que você vai morrer. A Bíblia anuncia dezenas, centenas de profecias e todas elas se cumpriram. E ela agora diz que você vai morrer e que você vai prestar contas a Deus. E se tudo o que ela diz se cumpriu e se cumpre, então também é um fato que você vai morrer e que você vai prestar contas a Deus. E você precisa acreditar em Deus. Então, se eu fosse você, abraçaria a fé verdadeira, não essa fé de sacrifício, fé sacrificial, não essa fé que busca ídolos, imagens de escultura, não. A fé verdadeira na palavra de Deus que transforma a vida, que torna você uma pessoa melhor, mais humilde e mais consciente dos seus pecados, dos seus erros, das suas limitações. Que Deus assim nos abençoe em tudo o que nós fizermos. E que Deus abra o nosso coração para compreender a palavra dele e, compreendendo-a, colocá-la em prática. Amém. Em resposta ao que ouvimos, em resposta ao ensinamento da palavra de Deus transmitidos nesta noite, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis, somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons. Ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 26 do nosso hinário Novo Cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando,
minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.